Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Olha, estou passando por aqui porque eu estava lendo a palavra do nosso Deus. E deixa eu dar um oizinho primeiro, né? Pai do Senhor Jesus, né? Estou passando por aqui porque eu estava lendo a palavra de Deus e chamou a minha atenção sobre algo muito importante. Irmãos, a gente tem ouvido falar muito, né, do que tem acontecido, né, no meio do povo de Deus, no meio do Evangelho de Cristo. Oi, tudo bom? Ana. E a gente tem visto muitas coisas, né, perturbadoras, que tem feito. Boa noite, minha linda, paz do Senhor Jesus. Aninha. Esse minha linda eu já conheço. Amém, minha amada. E eu estava aqui meditando sobre aqui, 2 Reis, capítulo 22 e 23, sobre apostasia. Meu pai, a coisa tá braba, tá braba. E é triste quando você vê Deus, né, pela misericórdia dele, ele querendo trazer o povo dele, né, para a verdade. Trazer o povo para a verdade, e o povo sempre batendo ali, né? Na mesma tecla, na desobediência, querendo fazer o que quer. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Estava viajando e estava ali meditando na palavra e me veio essa palavra sobre o rei Josias. Mas antes vamos levantar um altar de oração, vamos nos apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, da Tua face, pedindo ao Senhor, meu Deus, que a Tua mão poderosa possa estar conosco, que o Senhor possa estar nos instruindo, Senhor, nos ajudando através do Teu Espírito Santo a aprendermos mais da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra, Pai, que completa tudo nas nossas vidas. É a palavra que transforma a tristeza em alegria. É a palavra, Deus, é a palavra que tira o homem do pó e do muturo. É a Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor, se revela a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu comentei na sexta-feira sobre... Oi, Vilminha. Paz, meu amor. Eu comentei sexta-feira sobre orgulho, né? Que essa área do orgulho é uma coisa boa. O cachorro começou, está repreendido em nome de Jesus. A parte do orgulho é uma área que atrapalha muito a nossa vida espiritual, mas é muito mesmo. O orgulho, quando entra, se a gente, né, eu me coloco também no meio, se a gente não ficar firme na palavra de Deus, a gente deixa o orgulho entrar. O que é orgulho? É tudo aquilo que nos separa de Deus, é pecado. O orgulho, a pessoa tem autossuficiência, ela acha que em tudo ela está certa. O orgulho faz com que a pessoa se sinta o dono, a dona da verdade, né? E atrapalha a vida do cristão. A verdade é essa. A pessoa orgulhosa, ela não sabe pedir perdão, ela não sabe reconhecer os seus erros, se machucou alguém, e pedir perdão, não. A pessoa orgulhosa, ela vai até por outro ângulo, né, da situação, mas ela sempre se acha que ela está certa, que ela está correta. E é difícil, irmãos. É complicado nós lidarmos com pessoas orgulhosas. E nós também temos que ter esse cuidado, para que nós também não sejamos orgulhosos. Não sejamos pessoas orgulhosas, porque atrapalha a nossa vida. Amém?
Então, eu estava aqui meditando sobre os reis de Judá. Os reis de Judá. Eita, eu estou aqui, meu esposo está estudando a palavra lá no quarto. Eu vou pedir ele para ele fechar lá a porta. Ô, amor, abaixa aí um pouquinho. Não sei se ele vai ouvir, mas eu esqueci de avisar ele que eu vinha fazer live. Mas voltando, tá dando para me ouvir direitinho? Por causa do som lá, ele está estudando, o computador está alto. Me dá aí se está dando para ouvir. Então, o que é que acontece? O orgulho atrapalha as nossas vidas. E a gente tem que estar fazendo essa reflexão sempre dentro de nós, se nós não estamos sendo orgulhosos em alguma situação, da nossa vida. E eu estava lendo aqui sobre os reis de Judá. Judá, ele teve 5 reis, mas 5 reis abençoados, né? 5 reis que quiseram obedecer a Deus. O primeiro foi Davi. Teve Davi, teve Asa, teve Josias, teve o rei Ezequias e teve o rei Josafá. O rei Josafá se bandeou, fez uma aliançazinha que não era de Deus no final da vida dele, que foi a aliança com o rei Acabe. A gente sabe que era o marido de Jezabel, que era uma prostituta espiritual, né? Que ela idolatrava vários deuses. E levou o rei Acabe a pecar, né? Aí partiu para esse lado da idolatria. E Josafá fez aliança com Acabe no final. Mas nós temos aqui também, primeiro, o rei Davi. O rei Davi, ele foi o único rei militar. Lembra lá da história de Davi? Que Davi, desde menino já, Deus preparou ele como guerreiro. Ele foi mais guerreiro do que... Ele matou mais gente até do que Josué. Porque Josué era lá na espada. Entendeu? Ele entrava em guerra na espada. Mas Davi, ele foi realmente preparado por Deus. Ele matou um urso, lembra lá na história dele? Ele matou o urso, ele matou o leão. Ele, pequeno ainda, jovem, tomando conta ali das ovelhas do pai dele, daqueles animais, né? Mas ele foi um rei militar. Quando Deus veio no coração de Davi o desejo de fazer uma casa para Deus, uma casa de concreto, uma casa para colocar a Arca da Aliança, sendo como a casa de Deus, que a casa antes era de tendas, né? Mas ele desejou fazer a casa para Deus, o templo. E nisso Deus falou com ele, não, você não vai construir o meu templo, porque as suas mãos, existe sangue nas suas mãos. Por quê? Porque Davi, ele era um rei de guerra, ele era um militar, ele foi preparado pelo próprio Deus, um rei militar. E aí Deus proibiu ele de fazer o templo com as mãos dele, porque a mão dele tinha sangue. E ele disse, não, quem vai fazer é o teu filho. Você vai deixar tudo preparado para que o teu filho faça a casa do Senhor. E assim foi, ele obedeceu. Então, Davi, eu vou tirar Davi do meio desses 4 reis. Porque Davi foi um rei separado, vamos colocar assim, para a gente entender melhor. Foi um rei separado, Davi. Já um dos maiores reis que Deus levantou em Judá, chama-se Josias. O rei Josias. Tira Davi, porque Davi foi um rei militar. Tá dando para entender, né? Quero falar dos reis, que realmente foram desses 5, tira Davi, fica 4. Desses 4 tem um, que foi considerado por Deus o maior rei de Judá. E o nome dele é Josias. Está aqui em segundo livro de Reis, capítulo 22 e 23. Eu quero falar um pouquinho sobre esse rei. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você aqui, ó. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar.
e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Bozicate. E fez, olha bem, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Quero explicar essa primeira parte aqui a você. Por que eu estou dizendo que Josias ele foi um dos melhores reis? Ele foi um dos, não. Ele foi o melhor rei diante de Deus de Judá. Judá e Jerusalém. Ele foi o melhor rei. Em primeiro lugar, ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos de idade. Aí eu vou falar com você o seguinte. Um rei, um menino com 8 anos de idade, tem condições de seguir a linhagem, saber o que é certo e o que é errado? Entre aspas, né? Existe uma limitação. Mas Josias, enquanto ele tinha 8 anos, existia um tutor. Tinha os tutores. Entendeu? Existiam os tutores. E esses tutores era quem guiava o rei Josias. Até ele completar a maioridade, que era 18 anos. Aqui diz, no versículo 2, que ele fez. Aqui já está falando de um resumo do que ele fez. Não que com 8 anos ele tomou decisões importantíssimas, não que ele não tinha capacidade. Uma criança de 8 anos não tem. Mas os tutores, aqueles que estavam por trás dele, era quem guiava ele. E quem estava por trás dele eram pessoas também confiáveis, pessoas tementes a Deus. Tanto que a palavra do Senhor diz, no versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Seu pai, entre aspas. Por quê? Porque Josias, ele não foi guiado por aqueles que que seguiram o pai dele biológico. Porque o pai dele biológico, que foi Amon, né? O pai dele biológico não fez o que era reto ao Senhor. Foi um idólatra. Entendeu? Foi um idólatra. Foi um pervertido espiritual. Mas ele seguiu aquilo que o rei Davi, que foi a referência dele durante a vida dele, tinha feito. Por isso que diz aqui a palavra, né? Que em tudo ele andou num caminho de Davi, seu pai espiritual, vamos colocar assim. E não se apartou dele, daquilo que Davi ensinou. Ele não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aqui é um exemplo para mim e para você. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Josué, que a gente não pode se apartar da lei do Senhor. Que nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Irmão, não se aparta. Eu estou falando aqui também sobre, quando eu comecei aí, comentei sobre idolatria. Não se aparta da lei do Senhor. Hoje tem muita gente se apartando da lei do Senhor, meus amados. As pessoas orgulhosas. Você vê que a pessoa está andando por um caminho que não é legal, está tomando uma direção que não é legal, que não está de acordo com a palavra. Aí você, com amor, com dedicação, você quer ensinar. Não faz isso não. Isso aqui é antibíblico. Não faz assim não. Ah, mas eu vou fazer. Poxa, a pessoa está sendo rebelde. Porque a pessoa é muito estudada, porque a pessoa acha que é isso, que é aquilo. Não, irmão. Deus não está atrás de pessoas estudadas, não. Deus está atrás de pessoas obedientes, de pessoas simples, que pega a palavra de Deus, olha, porque se você estudar aqui capítulo 22 e 23, você vai ver que sabedoria que Deus deu a Josias. Entendimento, temor, como esse rei teve temor de Deus dentro dele. Entendeu? Sobre conselhos que ele ouvia,
Ele temeu a Deus, ele deixava de fazer. Não, a palavra diz isso, então eu vou fazer conforme a palavra diz. Eu não vou fazer conforme o homem diz, não. O homem não pode estar diante de mim sendo maior do que a palavra de Deus. A palavra do homem não pode ser maior, ter mais valor do que a palavra de Deus na minha vida. Então, ele diz aqui que ele andou no caminho. Versículo 3 diz o seguinte: sucedeu, pois, que no ano 18º, então aqui ele já estava com 18 anos, né? No ano 18º, o rei do rei Josias, eu já estava com 18 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, olha a atitude que ele teve. Ele mandou ir lá. Ele mandou ir lá à casa do Senhor, dizendo, sejam bem-vindos. Sobe, versículo 4, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Então ele foi lá mandar ir lá na casa do Senhor e fazer lá, né, uma coleta, né, para o povo. Amor, abaixa aí por gentileza. Para o povo. E ele diz assim, versículo 5, e que o deem na casa dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra, que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então, quando ele fez 18 anos, ele já tinha autoridade, coisas que ele já podia tomar decisões. E a primeira decisão que ele tomou foi mandar um servo dele ir lá falar com o sacerdote e dar uma ordem para que recolhessem todo o dinheiro que tinham arrecadado, para que entregasse ao povo que faziam trabalho na casa do Senhor, para que eles reedificassem, para que eles reparassem, fizessem lá, como é que diz? Reparar, né? Reparar a porta, reparar as fendas, reparar, vamos botar assim, como a gente faz hoje, a pintura, isso e aquilo. Aí o marido está passando atrás, olha, é benção. Entendeu? Na casa do Senhor. Para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar as fendas da casa. Então, para restaurar o templo. Foi a primeira atitude que ele teve. Aí ele fala aqui, declara aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que ali entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então ele sabia que aqueles que estavam trabalhando com eles também eram homens fiéis. Então ele mandou entregar lá. Olha, pega o dinheiro lá que está juntado lá junto e entrega na casa do Senhor. Coloca lá. Entrega na casa do Senhor. Entrega. Meu esposo é benção. Meu amor, tem que botar na água isso aí, tá muito salgado. Pessoal, hoje foi ao vivo mesmo que o marido tá aqui, viu? Eu boto na água, não boto dentro, você vai estar muito salgado. Amém? Então, ele mandou ir lá e entregar. Mas ao mesmo tempo ele sabia que quem estava com ele, trabalhando na casa do Senhor, eram pessoas honestas. Para repararem. Aí diz o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei, aqui é onde você tem que prestar atenção, achei o livro da lei, na casa do Senhor. Quando eles começaram a mexer lá para reedificar a casa, eles encontraram, o sacerdote, eles encontraram um livro. O livro para a gente hoje é o quê? A Bíblia. Né? Achei o livro
da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se acharam na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Então, o Safã fui lá fazer um resumo do que tinha acontecido, né? Que ele tinha obedecido à lei, e ele disse: olha, nós achamos também um livro. O sacerdote Hilquias também encontrou o livro da lei do Senhor. E ele me deu para me ler. E eu li. Aí diz assim, versículo 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, olha a atitude que ele teve, Josias, rasgou as suas vestes. Eles faziam isso quando eles se humilhavam, reconhecendo que Deus, que eles estavam errados, que tudo aquilo que estava acontecendo no reinado ali em Judá, tudo que estava acontecendo, estava tudo contra a palavra de Deus. Então, quando ele ouviu as palavras daquele livro, ele rasgou as suas vestes, sinônimo de humilhação. E diz aqui o versículo 12, e o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, e Airão, filho de Safã, e Ardô, filho de Maquias, e Safã, o escrivão, e Assaias, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, porque eles eram sacerdotes. Consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande, observa, grande é o furor, a ira do Senhor. Então, quando o sacerdote lá leu aquele livro diante dele, o servo dele, ele disse: meu Deus, nós estamos perdidos. Grande é o furor de Deus. Então, consulta lá. Manda o sacerdote consultar a Deus, para que Deus possa nos dar uma resposta de como nós devemos agir. Mais ou menos assim. Aí ele diz: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Ele identificou o erro daquela nação. Irmãos, isso aqui hoje é para a gente, irmãos. É para a gente. A gente se entristece quando a gente dá um conselho que está de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa orgulhosa, cheia de si mesmo, a pessoa, ela não dá ouvidos. Ela não dá ouvidos. A pessoa quer fazer conforme ela acha, ela não dá ouvidos. As pessoas se acham, porque pensa que é só ela que entende. Vamos botar assim, né? Pensa que é só ela que sabe da Bíblia, eu também sei. Não, irmão, se não tiver escrito, irmão, é anátema. Se você não está tendo ali, Deus não está confirmando na palavra, é anátema. É anátema. Anátema significa maldição, coisa amaldiçoada. Não vem de Deus. Isso aí é um sinônimo de apostasia. A apostasia. A palavra do Senhor diz em Timóteo: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Muitos vão ouvir espíritos enganadores nos últimos tempos. E está acontecendo. Está acontecendo. E está se multiplicando a iniquidade, e as pessoas que se dizem de Deus
dessa nova geração principalmente, não está tendo o cuidado de examinar as escrituras. Meu Deus, vai tomar uma decisão, antes de tomar essa decisão, antes de copiar alguém, vai para a Bíblia. Vai ver se realmente aquele alguém está falando de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Entendeu? Entendeu? Os belianos, o Senhor cita os belianos. Os belianos eram assim. Eles ouviam a palavra, mas eles estavam ali testificando para ver se o que estavam ouvindo, pregando para eles, estava de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? A mesma forma é hoje. Da mesma forma é hoje. Então, esse rei, com 18 anos, ele identificou isso. Ele, através daquela leitura daquele livro para ele, eles disseram, olha, isso aqui é muito importante. Grande é o furor do Senhor. Grande é o furor, é a fúria de Deus, a ira de Deus, que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós, da nova geração, está escrito. Então, o sacerdote Euquias e Aíção e Aquibor e Safã e Asaías foram a profetisa Hilda, mulher de Salum, filho de Tíquiva, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, no caso o rei, diga ao rei, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. E o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Irmãos, às vezes a gente dá uma palavra de ordem, uma palavra de decreto. Mas essa palavra aqui, Deus não vai fazer isso conosco. Meu Deus, quem somos nós? Eu fico apavorada quando eu ouço isso. Quando eu ouço isso, Deus ir lá usar uma pessoa para dar uma palavra de conserto. Aí daqui a pouco vem alguém, faz uma oração e diz, Deus não vai deixar acontecer isso. Como não? Você se consertou? Existiu? Porque quando Deus fala é porque está acontecendo alguma coisa, ou está pronto para acontecer. Então nós temos que nos alertar. Porque isso vem de orgulho. A pessoa se orgulha porque ela faz, mas eu estou fazendo uma faculdade não sei de quê. Mas porque eu faço um curso de teologia não sei de quê. Quem vai entrar no céu não é quem tem curso de teologia, não. Não é quem tem bacharelado, sei lá, doutorado, curso de bacharel, né? Aqui. Não, irmão. Quem vai entrar no céu são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quanto mais simples nós sermos na palavra, independente. Estudar é bom? É. Mas quando o estudo atrapalha a sua visão espiritual para com Deus, o teu entendimento, irmão, não vale de nada, porque a Bíblia diz que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito Santo. Ele é quem nos vivifica. Amém, igreja? Então, o que foi que ele detectou aqui? Que Deus está virado. Deus está virado. E que iria acontecer coisas terríveis. Por quê? Porque os pais não alertaram, não fizeram nada. Deixaram a prostituição espiritual entrar na cidade, isso e aquilo. Vamos rapidinho aqui. Então ele diz assim, a profetisa
Ele pediu para consultar o Senhor, porque era assim antigamente, amém? Hoje não tem mais isso não, viu, amados? Isso aqui é no tempo da lei. Porém, versículo 18. Aí diz assim, não, 15, né? E ele lhe disse, assim diz o Senhor Jeová, dizer ao homem que me mandou tal. Versículo 16. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. 17. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Aí está falando dos pecados deles. Para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ela deu o recado que Deus mandou. Se você for pregar isso aqui na igreja, você vai ser expulso da igreja. Tem igreja que não aceita. Não aceita. Vai lhe colocar de escanteio. Pode estar certo nisso. Porque só querem ouvir hoje que Deus é com você. Deus nunca vai lhe desamparar. Você é muito, muito importante para Deus. Como se Deus fosse servo e nós fôssemos senhores. Entendeu? Então ele falou aqui, versículo 17. No finalzinho, né? O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, olha bem o que foi, olha a sabedoria desse rei. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe dirás. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se entremeceu, ficou triste, e te humilhaste. Lembra lá que ele rasgou as vestes? E te humilhaste perante o Senhor. Quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e resgate as suas vestes, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também te ouvi, diz o Senhor. Então, tudo aquilo que estava acontecendo chegou diante do rei. Deus dizendo que ia destruir isso e aquilo, chegou tudo diante do rei. Mas qual foi a atitude do rei Josias? Rasgou as vestes deles, chorou diante do Senhor, pedindo misericórdia a Deus. E Deus está dizendo a ele, olha, eu ouvi o seu choro, eu vi que você se quebrantou, eu vi que você desceu até mim, se humilhando. Eu também te ouvi, diz o Senhor. Versículo 20 diz, pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz. E a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, o que foi que Deus fez aqui? Deus desistiu de trazer o mal contra essa nação? Não. Deus está dizendo aqui, olha, tudo isso está aqui, vai acontecer. Vai acontecer por causa da maldade do povo. Agora é o seguinte, diga ao rei que eu ouvi que ele se humilhou perante mim. Quando ele soube de tudo que estava escrito no livro, eu vi que ele se humilhou, eu vi que ele rasgou as vestes dele, eu vi o choro dele perante mim. Eu vi tudo. Diga a ele, que eu estou mandando dizer a ele, que quando ele descer à sepultura, quando ele morresse, que vou resumir nas minhas palavras, enquanto você estiver vivo, eu não vou deixar mal nenhum que está escrito acontecer enquanto você estiver reinando, enquanto você estiver vivo. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a oração de Josias. Deus sabia o que estava no coração daquele jovem rei. Não é porque é jovem que a pessoa não pode ter o temor, não. Tem que ter o temor.
pessoa não sabe a responsabilidade que é, mesmo sendo jovem, de reinar. Entendeu, irmãos? Então, Deus disse, olha, manda dizer, enquanto ele estiver vivo, eu não vou deixar, eu não vou me vingar, não. Vamos dizer assim, né? Eu não vou deixar a minha ira chegar, não. Aí ele ouviu isso, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter feito o que o rei Ezequias fez. Se eu não me engano, é lá no capítulo 23 também de Ezequias. Ezequias, Deus mandou, Ezequias foi um bom rei, mas chegou um tempo que Ezequias, ele ficou soberbo, muito soberbo. E aconteceu que veio uma enfermidade contra a vida dele. Essa enfermidade, Deus mandou dizer a ele que ele ia morrer, não iria viver. Ele chorou, né, perante o Senhor, disse que tinha sido bom nisso, bom naquilo, que isso às vezes é um erro nosso. Achar que pelo que nós fizemos, nós ainda temos direito de andar na frente, fazendo o que bem queremos, sem temor nenhum de Deus, e achar que Deus tem que estar sempre ali, nos ajudando. E ele disse, chorou diante do Senhor e disse que tinha sido bom nisso, bom naquilo, tinha feito isso, feito aquilo, tudo no passado. Aí Deus pegou o profeta Isaías, mandou voltar e dizer a ele que Deus tinha ouvido a oração dele. Disse que ele chorou muito, arrependimento, né? Ele realmente entendeu o erro dele, a bobagem dele que ele tinha feito, por causa do orgulho. E tá bom. Aí mandou Isaías voltar e dizer a ele que ele não ia morrer, que ele iria viver e que Deus ainda iria acrescentar na vida dele 15 anos. Beleza. Fizeram lá tal, isso, ficou curado. Estou resumindo. O rei Ezequias ficou curado. Tá bom, passou um tempo. Chegou um pessoal de fora, inimigos, se fazendo de amigos, tem cuidado com isso. E a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel é israelita. E foram lá visitar ele, porque tinham sabido que ele estava doente e que tinha melhorado. E nisso que chegaram, ele pegou aquele povo que não era amigo dele, se faziam de amigos, terra remota, e começou a abrir as portas do palácio e mostrou tudo que tinha no palácio. Nisso o Senhor mandou o sacerdote lá de novo, o profeta Isaías ir lá de novo dizer, o que foi que você fez? Quem foi que veio aqui na tua casa, no seu palácio? Ah, foram não sei quem, tal. E o que foi que você mostrou a eles? Ah, eu mostrei tudo. Aí você vê, né? O espírito da soberba voltou. A vaidade, né? O orgulho. Mesmo demônio. E ele mostrou tudo. Se exaltou. Aí o Senhor disse, olha, quando você passar o seu reinado, que você morrer, tudo isso que você mostrou, tudo, vai ser tomado. Vou resumir. Seus filhos vão sofrer. Quando você morrer, porque Deus já tinha dado uma promessa. Quando você morrer, esses inimigos que chegaram aqui, que viram tudo, eles vão levar tudo de volta lá. Se não me engano, era para a Babilônia. Eles vão levar tudo. E vão levar até seus filhos como escravo. Sabe o que foi que Ezequias disse? Boa é a palavra. Absurdo, né? Boa é a palavra. Então, enquanto ele tivesse, estaria tudo bem com ele. Então, ele não estava se importando com a geração dos filhos dele, com o legado que ele iria deixar. Ele disse, não, boa é a palavra. Ah, meus filhos vai ser levado pelo rei como escravo, não tem problema não, boa é a palavra. Boa essa palavra. Enquanto eu estiver aqui, estiver tudo bem, tá legal. O rei Ezequias. Só que o rei Josias tomou uma atitude totalmente diferente. Deus disse a ele que ele ia morrer também em paz, ele não ia trazer caos nenhum sobre a nação. Só que Ezequias tomou uma atitude. Irmão, isso aqui tem que ficar para amanhã, senão vai ficar essa live muito grande. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Quero parar aqui. Amanhã a gente continua às 16 horas.
atitude dele para Ezequias foi totalmente diferente. Totalmente diferente. E amanhã a gente vai debulhar isso aqui, para a gente entender o que foi que o rei Ezequias ele fez. É tremenda essa palavra. Então, um dos melhores reis existentes em Judá foi o rei Ezequias, não, perdão. Foi o rei Josias. Amém, igreja? Então, irmãos, ora ao Senhor. Pede a Deus um coração quebrantado perante o Senhor. Ah, a senhora está dizendo que foi maior do que Davi. Não, volta lá, volta a fita, depois aí, você vai ver o que eu falei, o que eu expliquei sobre o rei Davi. O que eu expliquei sobre o rei Davi. Volta a fita. Vamos estudar a palavra. Tem muita gente apostatando da fé. Tem muita gente colocando coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Tem muita gente rejeitando uma orientação bíblica. Mas eu penso assim, eu vou fazer assim. É do meu jeito, é do jeito que eu acho, é do jeito que eu penso. Isso aqui não tem nada a ver. Vai para a Bíblia. Se a Bíblia está mostrando, meu irmão, eu não quero saber do que um homem pense. Pode me colocar não importa. Não se prenda à apostasia por causa de cargo em igreja, por causa de nada. Não se prenda à apostasia, queira agradar o Senhor, porque nós estamos vivendo tempos tenebrosos. E eu não falo no mundo só não, é no meio do povo de Deus, infelizmente. Não querem mais serem o rei como o rei Josias. Não querem olhar para os bons da palavra. Querem acrescentar alguma coisa. Então, fique com essa palavra. Amanhã a gente dá continuidade, em nome de Jesus, se Ele permitir. Amém? Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais. Não queremos viver de emoção. Não, Senhor. Emoção na igreja, somente na igreja. Não, Pai. Nós queremos aprender a Tua lei, a Tua palavra. Queremos aprender aquilo que vai nos levantar, que vai nos fortalecer nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a crescer em sabedoria, em graça diante de Ti, meu Pai, e dos homens aqui dessa terra, assim. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser homens e mulheres tementes ao Senhor. Não queremos, Senhor, nos associarmos, Pai, àquilo que não vem do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nos ajuda a perseverarmos firmes na Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Olha, Deus abençoe. Então, amanhã, eu creio que às 16 horas estaremos aqui juntos. Glória a Deus. Então, compartilha, manda essa palavra para alguém. Se quiser, já vai aí meditando no capítulo 22 de 2 Reis, 23, já vai aí, vai se alimentando assim, versículo por versículo. Vai pedindo direção ao Senhor, discernimento, e peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser um homem temente a Ti. Eu quero ser uma mulher temente ao Senhor. Eu não quero, Pai, uma normalização do evangelho que está hoje, esse declínio, infelizmente. Senhor, eu quero conservar a minha fé firme. Amém? Então, fica com Deus, compartilha para alguém, manda essa palavra para alguém, em nome de Jesus, compartilha com seus amigos e vamos para frente, igreja, vamos para frente, em nome de Jesus, porque um dia nós iremos nos encontrar no céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fique com Deus, um abraço.